Chegou a trovoada no último dia de campanha para as europeias, mas as condições políticas atmosféricas começaram a mudar antes. Se a primeira semana de campanha ainda teve Europa, a segunda foi bastante nacionalizada e o caso das gêmeas entrou de rompante a 2 dias do fim. A jogada da semana na segunda parte do Fora do Baralho vai ser de balanços e de casos, pois claro, com os nossos 4 ases, a Susana Peralta, Luísa Guiar Conraria, Jorge Fernandes e João Marques da Almeida. Mas já que falamos em gêmeas, há uma primeira carta avulsa nesta primeira parte. A justiça também parece avulsa, desconexa, Luís. Que carta de copas é esta que trazes aqui? A minha carta de copas é muito concreta, portanto, vamos deixar a parte da campanha eleitoral para a segunda parte, não é? Portanto, para falar das implicações de se constituir como arguido o antigo secretário de Estado da atual cabeça de lista do Partido Socialista. Portanto, deixamos isso para a segunda parte e aquilo em que eu me queria concentrar nesta primeira foi a forma bastante expedita como o Ministério Público e o Supremo Tribunal de Justiça limparam o nome de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, desde que o assunto é público, todos nós nos questionámos sobre o papel de Marcelo Rebelo de Sousa. Ele foi invocado várias vezes, o filho dele está claramente envolvido. Portanto, e fez parte claramente do grupo de pessoas que andaram a pressionar o sistema para favorecer as gêmeas, e o Ministério Público e o Supremo Tribunal de Justiça perceberam que não fazia sentido uma figura tão importante do Estado português estar sob suspeita da opinião pública e, portanto, limparam o nome dele e disseram claramente que ele não era suspeito e que não havia quaisquer indícios. Portanto, acho que merecem copas e acho que devem refletir sobre o que é que devem fazer em relação a outras altas figuras do Estado português, nomeadamente o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, em vez deste tratamento, o que levou foi um comunicado com um parágrafo a dizer que com base também numas... O ex-primeiro-ministro... Não, o primeiro-ministro... Na altura era primeiro-ministro, mas o tratamento ainda deve-se tratar... Mas na altura era as coisas não estão a terminar... Eu sei, mas agora as coisas não estão concluídas, portanto pode-se falar de tratar o ex-primeiro-ministro como de uma maneira mais justa. Sim, não, mais justo ou não, depende. Mas, a ver, ele até pode haver motivos para a investigação. Eu não estou a limpar o nome dele. Exatamente, mais rápida, isso sim. E sim, mais justa, vamos ver, não é? Não me quero antecipar à justiça. O Jorge Fernandes ainda vai querer falar sobre Marcelo Rebelo de Sousa na segunda parte, mas, Jorge, na decisão dos naipes desta primeira parte, tu que és tão atinadinho e segues sempre aqui as regras da tua Joker, hoje estás indeciso até ao fim. Que carta é que vai sair aí do teu baralho? Pois, não sei qual é a carta, porque eu queria falar sobre as alterações. Jorge, não dês 4, senão estamos tramados. Não, eu queria falar das alterações cirúrgicas que o Governo fez ou anunciou à lei da imigração, porque há coisas positivas e negativas. Bem, eu acho que a coisa positiva é que Montenegro corrigiu o erro que vinha de trás, que foi e passou no fundo, alinhou Portugal novamente com os seus parceiros europeus, passou a exigir um contrato de trabalho para os imigrantes de fora da Europa para pedir um visto. Isto realinha Portugal com os parceiros que fazem parte da zona Schengen, que pressupõe, claro, que as fronteiras externas são controladas para permitir então a total liberdade de circulação dentro dos países. E, ao mesmo tempo, ainda, nos pontos positivos, Montenegro fez questão de sublinhar de forma absolutamente clara e inequívoca que Portugal tem uma política de imigração que, não sendo de porta aberta, não é de porta fechada. Portanto, também uma política de imigração equilibrada, tal como deve de ser. E, para além disso, Montenegro foi muito claro e matou completamente qualquer veleidade de associar imigração à insegurança. Portanto, Montenegro foi, sob esse ponto de vista, esteve bem. A coisa negativa é que eu acho que as coisas... Portanto, no fundo, ele fez o fácil, digamos assim. A coisa negativa é que o Governo não fez o difícil, digamos assim, que é apresentar qualquer medida ou ideia para lidar com o caos que existe neste momento na regularização de imigrantes. Enfim, segundo as contas que estão por aí, que eu vi, haverá cerca de 300, 400 mil pessoas em situação de espera para regularização. O encerramento do CEF foi muito mal feito, quer dizer, esta semana até António Vitorino, que é um socialista que já teve responsabilidades internacionais da área, reconheceu isso de forma cristalina. O problema de Montenegro, na minha opinião, é que não apresentou qualquer solução para resolver a vida a estas centenas de milhares de pessoas que estão em Portugal e que estão a ser vítimas do fim do CEF e da ineficácia da AIMA. E estas pessoas que estão em Portugal necessitam de ser protegidas
protegidas de máfias, de patrões portugueses que as exploram e, portanto, apesar de não serem cidadãos portugueses, merecem todo o nosso respeito e o governo tem a obrigação moral e cívica de rapidamente dotar a AIMA dos meios que sejam necessários para regularizar todas estas pessoas que já estão em Portugal e que, portanto, não devem ser deixadas à sua sorte e devem ser o mais rapidamente tratadas. Por isso é que eu fiquei aqui na dúvida entre dar, porque houve coisas boas, mas houve coisas más. O que foi bom foi bem feito, na minha opinião. Acima de tudo, o mal foi incompleto. Não há falta mais política, faltam mais medidas e meios, provavelmente. E, portanto, eu espero que o Governo, a mais curto prazo, lide com esta situação. E tu tens menos dúvidas, João Marcos de Almeida, sobre este plano do Governo para as migrações? Não, eu concordo com o Jorge disse e concordo que o grande problema é a legalização, a regularização de cerca de 400 mil imigrantes que é preciso fazer. E eu vou dizer uma coisa que eu sei que vai chocar muito, talvez todos os meus colegas de programa e outras pessoas, mas na minha opinião, tirando casos absolutamente excepcionais, de reunificação familiar em situações excepcionais ou outros casos excepcionais de saúde, de ajuda humanitária, acho que Portugal devia fechar a imigração até estar tudo regularizado. Porque senão nunca mais vai regularizar. E a prioridade deve ser regularizar. E até está tudo regularizado, não há mais imigração. Sai já um trunfo da Susana Peralta. Eu sabia. Não, mas se calhar não temos muito tempo para falar sobre isso, mas quer dizer, isso é uma visão, a economia não funciona assim, isso é incompatível com o funcionamento da nossa economia. O mercado de trabalho é uma realidade dinâmica onde estão permanentemente a fazer-se e desfazer-se relações de trabalho, e fechar a imigração até regularizar para depois voltar a abrir é incompatível, simplesmente. Quer dizer, para além de, já não estou a falar do lado, obviamente, humano, relativamente a estas pessoas e ético, que eu acho que é problemático, mas mesmo do ponto de vista quase mecânico do funcionamento da economia, é simplesmente, de facto, não é possível, quer dizer, não se coaduna com a realidade, por assim dizer. Mas, eu posso só dizer rapidamente duas coisas. Uma, quer dizer, a economia foi funcionando durante muito tempo até haver esta vaga de imigração que é relativamente recente. A segunda, deixa-me só terminar. Porque a economia agora está a gerar postos de trabalho que necessitam desta mão de obra imigrante. A nossa economia mudou e isso é bom. Mas eu não estou a dizer que isto seja uma medida para muito tempo. Isto devia ser o máximo 3 meses. Agora, é fundamental regularizar esta situação, porque é uma coisa inconcebível estarmos num país onde estão cerca de 400 mil imigrantes cuja vida não está regularizada. Ainda isto daria para toda uma jogada da semana. Para regularizar, então é preciso fazer alguma coisa de urgente. As vossas visões ficam claras, teremos outras oportunidades para nos alongarmos sobre este assunto. Volta agora a calhar uma outra carta sobre justiça, Susana Peralta, espadas, isto por causa da condenação histórica que foi divulgada esta semana. O antigo Ministro da Economia, Manuel Pinho, foi condenado a 10 anos de prisão por ter sido corrompido por Ricardo Salgado, que é condenado a 6 anos e 3 meses em primeira instância, e isto no âmbito do caso EDP. Sim, vamos lá ver se de facto Manuel Pinho vai ou não vai parar à prisão, porque obviamente já foi anunciado um recurso e eu recordo, não quero demais recordar, que o BES ruiu quando a minha filha mais nova nasceu, ela já vai agora para o 5º ano e que eu continuo à espera que isto tudo se resolva antes de ela chegar à faculdade. Portanto, esse é o meu objetivo. Tens vindo a fazer essa comparação? Faço permanentemente. Pronto, e eu queria dizer que, enfim, que de facto é uma decisão histórica, quer dizer, ao mesmo tempo é dramático que nós demoremos tanto tempo para chegar a uma conclusão destas. Isto é a nossa justiça, porque de facto trata-se de uma pessoa que era assalariada de Ricardo Salgado enquanto era ministro. E, de facto, isto configura uma espécie de uma exceção do ponto de vista do funcionamento das instituições democráticas e uma tal corrupção da essência do seu trabalho, porque, de facto, eu não sei se Manuel Pinho percebeu ou não, mas quando ele era Ministro da Economia, ele estava lá a trabalhar para nós, aqui para o painel de Fora do Baralho, para as pessoas que nos estão a ouvir e para os restantes cidadãos e cidadãs deste país. Não estava a trabalhar para Ricardo Salgado. E ainda hoje não percebeu, Susana. Acho que ele ainda hoje não percebeu, porque ele continua a dizer que isto não se fez justiça e vai recorrer e tal. E ele, quando recebeu 500 mil euros, 2 meses depois de entrar para o governo, e depois recebeu 15 mil euros por mês durante 4 anos, de facto há aqui uma enorme confusão, porque nós até ensinamos isto em economia, ciência política, está aqui o Jorge,
como uma relação que nós chamamos de principal agente, não é? Portanto, nós somos os eleitores, somos os donos da obra, somos os principais deste contrato e os políticos são os nossos agentes, estão lá para agir em nosso nome. E, de facto, quando Manuel Pinho está a receber um salário e muitíssimo generoso já agora de Ricardo Salgado, é evidente para que é que ele trabalha e de resto, isso diz na sentença, Manuel Pinho atua sempre pelo interesse do BES-GES e não pelo interesse público, e estou a citar. E depois há mais uma série de factos que também, digamos, configuram a gravidade do caso, que também agora citando, não são crimes de impulso, são crimes ponderados de estratégia económica e de risco, e depois há toda a evidência do esquema montado por Pinho para receber o dinheiro do GES em offshores, que, segundo a sentença, serviram para apagar o rastro do circuito de dinheiro dos seus beneficiários. Ora, Manuel Pinho vir agora dizer que aquele dinheiro era legítimo, então porque é que não o recebeu na sua conta bancária aqui em Portugal, não é? Portanto, de facto, eu acho que este caso de Manuel Pinho, nós aí realmente batemos no fundo do nosso contrato social e do nosso contrato com a classe política que nos, enfim, que nós elegemos e que depois gera a coisa pública, e eu julgo que esta sentença neste momento é bastante simbólica. Claro que, infelizmente, nós ainda veio aí um longo caminho de recursos, mas parece-me que até que, enfim, que daqueles anos Sócrates sai uma condenação e com palavras realmente, vê-se que, digamos, a juíza não escolheu as palavras na sua sentença, e isso é positivo para todos nós. E podemos mesmo falar de uma condenação histórica. E agora a última carta desta primeira parte é já uma ponte também para a nossa segunda parte sobre o balanço da campanha eleitoral. Uma carta de paus, João Marques de Almeida, para Marta Temido, cabeça de lista do PS às europeias. Isto a propósito da entrevista esta semana na RTP, uma entrevista que foi conduzida pelo jornalista José Rodrigues dos Santos. Sim, porque, e sobretudo pela parte final, porque, quer dizer, Marta Temido mostrou que não tem uma cultura democrática, quer dizer, toma as coisas, irrita-se em direto, é verdade que o jornalista foi agressivo, mas quantas entrevistas nós não vimos com os jornalistas agressivos? Olhem, quer dizer, temos líderes que são atacados por jornalistas, que são atacados e nunca acaba o programa a dizer, quando o jornalista diz foi um prazer tê-la aqui, e ela dizer não posso dizer o mesmo. Quer dizer, isto é uma coisa inconcebível, isto é uma falta de cultura democrática inaceitável. Quer dizer, é uma pessoa que acha que há limites para o escrutínio, que acha, quer dizer, que os jornalistas devem ser muito simpáticos com ela e que se a trata de uma maneira um bocadinho mais agressiva, ela fica ofendida pessoalmente. Quer dizer, eu acho isto uma coisa impensável numa cabeça de lista. E dei os meus paus, quer dizer, é uma coisa muito rápida, mas eu vi aquilo e fiquei absolutamente espantado. Como é que é possível uma pessoa reagir assim no fim de uma entrevista, uma pessoa que é a cabeça de lista, que está em campanha eleitoral, levar as coisas de um modo tão pessoal e ficar tão ofendido. Ainda bem que conseguiste ser breve, porque há um trunfo rápido do Luís Aguiar Conraria. Tens outra visão. Sim, mas é um trunfo pequenino, porque não há aqui uma grande desavença entre mim e o João. Apenas me pareceu que a entrevista, tendo começado muito bem com uma excelente pergunta, que foi se não acha que ao fim de 40 anos estava na altura de deixarmos de depender de fundos europeus. Eu acho que essa pergunta é perfeitamente legítima. Depois, a seguir a isso, e a uma má resposta, diga-se, a parte dela, vem uma série de perguntas que me pareceram verdadeiramente tendenciosas, para não dizer intelectualmente desonestas, o que se calhar já é uma acusação mais forte, mas pareceram-me de facto já descabidas, e perguntas feitas de tal forma que se pretende que o candidato não tenha hipótese de responder. Depois perguntas em que se distorce a resposta do candidato, a dizer, então na sua opinião ninguém ultrapassou Portugal, quando obviamente não foi isso que ela tinha dito. E portanto eu acho que a irritação dela é natural, e eu também gosto de políticos genuínos. Muitas vezes perguntaram-me nestes dias se nos Estados Unidos nunca vi entrevistas agressivas. E eu vi entrevistas até muito mais agressivas do que estas, mas também por exemplo, vi o Bill Clinton uma vez quase a saltar para cima de um jornalista com a sua agressividade a responder a isto. E eu, portanto, também gosto de políticos genuínos, e também gosto de um político que se irritou com uma entrevista, que mostre que está irritado, em vez de sorrir e dizer é sempre um prazer, que sempre me convidar volto cá. Olha, eu convosco posso dizer que foi um gosto esta primeira parte do Fora do Baralho. Gostei tanto que vos atribuo aqui uma carta de ouros, que foi a que ficou a faltar, e prometo distribuir mais cartas na jogada da semana, já a seguir.
Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Episódio 4. Beijar o Papa. Sangue! Tirei a faca. Fui, empunhei, e mesmo no momento em que... Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. E quase a chegar ao fim, outra vez a discussão sobre interferência ou não da justiça na política. A campanha para as europeias acaba com desenvolvimentos no caso das gêmeas luso-brasileiras que foram tratadas no Hospital de Santa Maria. António Lacerda Salles, ex-secretário de Estado de Marta Temido, ex-ministra da Saúde, que é agora a cabeça de lista do PS, Lacerda Salles foi constituído arguido. Houve buscas esta semana em várias entidades, Ministério da Saúde, Segurança Social, Hospital de Santa Maria. Jorge Fernandes, a nossa jogada da semana é de balanços. Este último caso que entrou de rompante na campanha pode ser penalizador para o Partido Socialista no domingo? Aquilo que eu acho é que não, acho que isto não pode ter consequências, acho que não vai ter consequências para o Partido Socialista. E já vou explicar porquê. Bem, eu acho que esta entrada do Ministério Público na campanha eleitoral a 3 dias das eleições é absolutamente vergonhosa. Não há nenhuma razão, eu pelo menos não vejo nenhuma razão normal para que não se esperasse até à semana que vem para fazer esta diligência. Que eu saiba, Lacerda Salles não está propriamente em perigo de fuga do país, ou enfim, ou outra coisa qualquer, e portanto, a não ser, eu gostaria pelo menos que, se houver uma razão para que a ação do Ministério Público tivesse que ter ocorrido esta semana, eu acho que deveria ter sido revelada, porque esta entrada não é uma entrada qualquer, simplesmente implicar o Lacerda Salles, que foi secretário de Estado de Marta Temido, implica mesmo que indiretamente, pelo menos politicamente, que Marta Temido, que é agora a cabeça de lista do PS. E o motivo pelo qual eu acho que isto não terá qualquer efeito na campanha é o seguinte: eu acho que os portugueses já estão imunizados contra isto. E quer dizer, muito sinceramente, estão imunizados contra este tipo de ações absolutamente espetaculares da justiça e, portanto, eu acho que qualquer coisa que o Ministério Público, quer dizer, se prendesse alguém, o líder, o primeiro-ministro, enfim, mas neste contexto eu acho que os portugueses têm uma ideia muito clara daquilo que aconteceu no caso das gêmeas, porque é uma coisa de meridiana simplicidade. Eu acho que isto traz-me ao ponto de resto de Marcelo Rebelo de Sousa. O eleitor médio percebeu, no fundo, que Nuno Rebelo de Sousa pediu ajuda ao pai para este ajudar as gêmeas e que Marcelo Rebelo de Sousa terá falado com quem de direito no governo para que a coisa acontecesse. E, portanto, aparentemente, isto leva-me à minha última perplexidade sobre isto, que é, toda a gente parece ser uma pessoa importante para a investigação, os médicos, o Hospital de Santa Maria, o Secretário de Estado, Nuno Rebelo de Sousa, menos o Presidente da República. Isto faz-me lembrar um bocadinho aquela velha história que existia em Portugal e que aconteceu dos submarinos. Portanto, estabeleceu-se na Alemanha que havia um conjunto de pessoas que vendiam submarinos alemães que tinham sido corrompidos e que tinham sido corrompidos por portugueses. Mas em Portugal ninguém foi condenado, nem sequer levado a julgamento por corromper. Portanto, aqui, Marcelo, aparentemente, segundo estas notícias do Expresso, há um cidadão que estará acima da lei. Portanto, o Supremo Tribunal de Justiça só aceita investigar Marcelo se o Ministério Público puser as cartas todas em cima da mesa de imediato. E quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa hoje veio inclusive a fazer este comunicado, agora ao final da tarde, em que disse, bem, eu disponibilizo todos os documentos, etc., como se Marcelo Rebelo de Sousa fosse uma testemunha nisto tudo e não tivesse intervindo no processo. Portanto, ele vai disponibilizar os documentos à Comissão de Inquérito porque ele é uma mera testemunha, ele não interveio, não fez rigorosamente nada. Ora, o problema de tudo isto é que vai começar uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia da República feita pelo Chega. E, portanto, isto vai correr mal. Quer dizer, só pode correr mal. Não há nenhuma maneira, por muito que o Supremo Tribunal de Justiça, o Ministério Público, queiram proteger Marcelo Rebelo de Sousa, queiram
proteger a presidência da República, a Comissão Parlamentar de Inquérito e o Chega, é inevitável quer dizer, que certas coisas vão aparecer e vão ser tornadas públicas. De acordo com o que o Observador apurou, nem Marcelo Rebelo de Sousa nem Marta Temido são considerados suspeitos nesta investigação. E por falar em Marta Temido, Susana Peralta, confrontada com estes desenvolvimentos, em plena campanha, Marta Temido demarcou-se, disse que as pessoas sabem que os ministros não podem autorizar a administração de medicamentos, ela era a ministra na altura, sobretudo não podem quando não são médicos. Vês nesta última mensagem um afastamento em relação a Lacerda Salles, que, como sabemos, é médico? É médico e Marta Temido é jurista, como é sabido, não é? Não, isto não faz sentido nenhum, porque os secretários de Estado também não autorizam a administração de medicamentos. Quem autoriza a administração de medicamentos são as equipas médicas dos hospitais, enfim, das instituições do Serviço Nacional de Saúde neste país, e quem autoriza, neste caso, este medicamento tinha uma especificidade que ela ainda não estava autorizado para ser utilizado em Portugal. E, portanto, Infarmed. Pelo Infarmed, portanto, normalmente o Infarmed, quando já autorizou um medicamento, já autorizou, e a partir daí, de facto, são apenas as equipas médicas. Neste caso, não estava, e, portanto, quando são medicamentos destes inovadores que ainda não estão autorizados, há um processo individual que é submetido ao Infarmed para cada doente, que é, enfim, instruído pelas equipas médicas de acordo com determinadas regras, e depois o Infarmed autoriza ou não autoriza, e aparentemente houve aqui uma contorção. Mas, quer dizer, isto nunca envolve secretário de Estado nenhum, seja ele médico, seja jurista, seja arquiteto ou seja jardineiro, e, portanto, obviamente que Marta Temido está a tentar sacudir a água do capote. Agora, isto é uma história realmente em que o Presidente da República tenta sacudir a água do seu capote para o filho, para o Primeiro-Ministro, etc. Depois a Ministra tenta sacudir para o Secretário de Estado, e eu recordo que, de acordo com o relatório da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, que na altura, quando saiu, eu tive o gosto de ler, o próprio Secretário de Estado da Saúde tentava também, ex-Secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles, tentava quase pôr isto na sua secretária, não é? E o próprio documento do relatório da Inspeção-Geral dizia que era muito pouco provável que a secretária não tinha, obviamente, da sua própria iniciativa, contactado os serviços de pediatria do Hospital de Santa Maria para conseguir uma consulta para estas duas gêmeas. Agora, a mim também me custa, quer dizer, de alguma forma, congratulo-me com o facto da secretária não ter sido aqui o bode expiatório, porque isso realmente seria por demais grotesco, mas também não gosto de ver Lacerda Salles agora nesta situação de ser constituído arguido, enfim, para mais neste período eleitoral, quando Marcelo Rebelo de Sousa sai entre os pingos da chuva. E eu queria recordar aqui uma frase que foi escrita por Hugo Mendes num e-mail enviado na altura à então Presidente da TAP, para a tentar convencer a alterar um horário de voo da TAP para ajudar, para favorecer a agenda do Presidente da República. Alegadamente, mais uma vez, Marcelo Rebelo de Sousa não foi tido nem achado, portanto, isto foi uma ideia, até, se bem se recordam, que até quase depois também ficou na culpa da funcionária da agência de viagens, mas de facto havia uma frase nesse e-mail de Hugo Mendes para a Presidente da TAP que dizia que Marcelo Rebelo de Sousa é um aliado que pode tornar-se o nosso pior pesadelo. Esta frase pode vir da imaginação do Hugo Mendes, ou pode de facto indiciar que as pessoas do governo têm interesse, não é, em enfim, fazer as vontades do Presidente. Esta história é triste em tudo, é triste da maneira no que indicia acerca do funcionamento das nossas instituições em Portugal, da maneira como os escassos recursos do Serviço Nacional de Saúde acabam por ser canalizados, e depois, agora neste momento, ver apenas Lacerda Salles nesta situação, também sinceramente me deixa muito desconfortável. Eu estou muito desconfortável com isto. O bode expiatório. É um pouco o bode expiatório, pronto, não foi a secretária, já não é mal, está bem, ele tinha responsabilidade política, e quer dizer, eu não tenho assim grandes dúvidas de que Lacerda Salles não agiu bem. Agora, não foi o único, não é? E será que agora vai ser o único que se vai queimar nesta história? Seria realmente muito triste. Luís, vês aqui coincidência a mais, as buscas, Lacerda Salles constituída arguída a 3 dias das eleições, ou é apenas a justiça a funcionar? Bem, deixa-me começar por
não estar no tom irónico da primeira parte e, portanto, falando agora mais a sério, realmente incomoda-me a forma como o Presidente da República passa pelos pingos da chuva nisto tudo e como tem as instituições judiciais a dizerem que ele a afastarem qualquer suspeita, quando simplesmente eu considero que não é possível afastar suspeitas sem investigar. E, portanto, este é daqueles casos em que é óbvio, o nome dele é evocado, passou pela Presidência da República, passou pelo seu chefe de gabinete, o seu filho teve interferência, isto não foi, digamos que isto não chegou um e-mail caído do céu ao Ministério da Saúde e, portanto, é impossível inocentar alguém sem antes investigar, num caso destes. E, portanto, deixa-me só aqui, porque as pessoas têm muita dificuldade com a ironia e podem ter interpretado o meu primeiro comentário como sendo literal. Depois disto, quer dizer, eu de facto aprecio que a culpa não seja da secretária ou do motorista ou do contabilista. Pronto, pelo menos é um responsável político. Agora também, se ele quiser falar, portanto, se houver aqui alguma culpa e se ele quiser falar, ele também não vai ficar sozinho, porque ele, obviamente, que alguém foi ter com ele e ele foi ter com alguém. Não foi ele que administrou o medicamento. Portanto, alguém foi ter com ele e ele foi ter com alguém. E, portanto, se ele quiser falar, não vai ser o único arguido do processo. E, portanto, espero que fale. E nisto tudo, de facto, também me incomoda um bocado a situação de Lacerda Salles, porque é uma pessoa com quem eu simpatizo. Mas, honestamente, não simpatizo nada com isto de passar destas cunhas... ou destas alegadas cunhas que permitem pessoas passar à frente de outras, e muito menos quando estamos a falar de tratamentos no valor de 4 milhões de euros. Quer dizer, num país com a restrição financeira que nós temos, eu não quero considerar isto um crime grave, porque apesar de tudo, são crianças que são beneficiadas e não há propriamente aqui um benefício financeiro para as pessoas beneficiadas com este esquema. Mas valores quantias deste montante, acho que merecem um tratamento que não foi razoável e não se pode passar assim, não se pode meter uma cunha para fazer um tratamento de 4 milhões de euros. João Marcos de Almeida, preferes centrar-te no balanço da campanha eleitoral no seu todo? Este foi apenas o último caso. Pergunto-te se houve Europa, até porque estamos a falar de eleições europeias, se podia ter havido mais, se tornar a campanha mais nacional faz parte. Sim, mas eu também queria falar um bocado sobre isto, porque ouvi várias coisas e gostava de fazer aqui uns 2 ou 3 pontos. O primeiro ponto, eu também acho que, e mais relacionado com a tua pergunta, Vanessa, eu acho que este caso não vai ter impacto nas eleições. Por isso também não percebo a indignação tão grande do Jorge com o Ministério Público, e ele próprio também acha que não vai ter impacto nas eleições. Quer dizer, eu não sou especialista em Ministério Público, não consigo comentar os timings e dizer se isto foi se é feito de propósito, se não é feito de propósito, não faço a mínima ideia. Agora, a minha convicção, a minha opinião é que isto não vai ter impacto nos resultados eleitorais. Em segundo lugar, quer dizer, há aqui outros pontos. Eu concordo com o Luís e com a Susana, que o Lacerda Salles parece ser aqui mais um bode expiatório, usando as tuas palavras, Vanessa, quase uma vítima. Mas não é o único. Eu gostava de lembrar que o ex-diretor clínico do Hospital Santa Maria também foi constituído arguido. E se calhar ele apenas limitou-se a cumprir ordens que lhe deram. Mais nada. Portanto, quer dizer, uma pessoa pode dizer que se deve resistir a ordens superiores se forem absolutamente injustas. Mas sabemos que na vida real, na prática, é muito complicado isso acontecer, sobretudo quando as ordens vêm do governo. Portugal é um país que não lida bem com nãos de pessoas subordinadas. E, portanto, aqui isto também parece-me que há aqui uma outra vítima, um outro bode expiatório. Depois, quer dizer, isto é mais do que o Luís chama-lhe cunhas, mas para o Ministério Público ter constituído arguido Lacerda Salles e para, eventualmente, vir a constituir arguido Nuno Rebelo de Sousa, como se fala, isto foi mais do que cunhas. Deve ter havido aqui comportamentos ilícitos. Portanto, isto não foi só uma cunha. O Ministério Público não investiga cunhas. Ninguém pode ser considerado de ser investigado ou considerado arguido por cunhas. Há aqui mais coisas do que cunhas. Não, mas o Ministério Público não podia estar a fazer o que está a fazer.
João, Há aqui eu mais acho coisas que... do que cunhas. João, eu acho que aqui é diferente, quer dizer, uma coisa é uma cunha, quer dizer, uma cunha é um crime se estiveres a falar de bens públicos e instituições públicas. Uma coisa é eu Mas se calhar pedir-te a houve ti aqui mais para, do que uma coisa é eu cunhas. pedir-te a ti para arranjares um emprego ao meu filho, na tua empresa. Outra coisa é eu pedir a uma Um entidade pedido pública, que não na é? altura ia Lacerda contra a Salles lei, é é suspeito verdade. de abuso Mas de de poder. qualquer modo, Há aqui a Exatamente. questão do abuso de poder, favorecimento. Sim. Eu acho que isto é exatamente, simplesmente uma questão de linguagem. É? E Nós estamos de favorecimento. acordo. Agora, João, isto só eu, para dizer tam que estamos de acordo, ok? É só uma questão de linguagem. eu também, sim, já percebi. Eu também acho que, quer dizer, Lacerda Salles vai ter que dizer, e aqui eu felicito o Chega por causa da comissão parlamentar, acho que teve muito bem. Vai ter que responder à pergunta se Marcelo Rebelo de Sousa falou com ele sobre o assunto, se houve algum tipo de pressão vinda do Palácio de Belém ou não. Porque, quer dizer, isto não pode, quer dizer, está metido o filho do Presidente da República, nós sabemos como é que é o nosso país, a Susana disse que recordou aquele ponto que na altura o PS queria fazer tudo para agradar ao Presidente da República e, portanto, nós temos que saber bem se houve mesmo alguma intervenção do Presidente da República ou não. E acho que o inquérito parlamentar pode nos ajudar a compreender muitas coisas. E espero que perguntem claramente a Lacerda Salles se houve pressões ou não, se houve pedidos, o que é que aconteceu na comunicação entre ele e o Palácio de Belém, porque existiu essa comunicação. Isto é grave. Portanto, não podemos agora culpar. É que ainda por cima isto é uma coisa irritante, porque faz lembrar aquela cultura, que é uma herança do Estado Novo, aquela cultura que os máximos responsáveis safam-se para os políticos menos responsáveis, para funcionários públicos serem os bodes expiatórios e serem os culpados de uma coisa que envolve muito mais gente. É o que parece. E isto é gravíssimo. E agora... Lamento, mas isto é gravíssimo. Num regime democrático é gravíssimo haver isto. E agora o teu balanço da campanha, João? O meu balanço da campanha, muito rapidamente. Quer dizer, eu acho, um ponto rápido, há muita gente que está surpreendida pela campanha se ter nacionalizado, é o termo que muita gente utiliza. É óbvio que se tinha que nacionalizar. Há uma primeira fase da campanha nos debates que os jornalistas prepararam perguntas sobre a Europa, e muito bem, são eleições europeias. Aí teve que haver mais discussão sobre a Europa. Mas a partir da altura em que acabam os debates e começa a campanha de rua, a eleição tinha que se nacionalizar. Não vale a pena ter ilusões nenhumas sobre isso. Até porque as eleições, de certo modo, as eleições europeias são mais eleições nacionais do que europeias. O que é que eu quero dizer com isto? É verdade que elegem eurodeputados, mas são eurodeputados que são eleitos apenas nos países nacionais, portanto, pelos seus países, ou pelo eleitorado dos seus países. Portanto, isto, na verdade, são 27 eleições nacionais que elegem um grupo de deputados para o Parlamento Europeu. Não são verdadeiramente eleições europeias. E não é só em Portugal que isto acontece em todos os países europeus que eu conheço, ou que acompanho a política com alguma regularidade. As eleições europeias tornam-se eleições nacionais. É o que o eleitor, é a preocupação do eleitorado. Portanto, isto vão ser eleições nacionais. Agora, eu acho, apesar das preocupações serem nacionais, eu acho que não se vão tirar nem se vai conseguir tirar grandes leituras para o futuro destas eleições europeias, porque os resultados vão ser mais ou menos semelhantes ao que foram nas legislativas. Portanto, destas eleições, as mesmas dúvidas que os partidos têm, as mesmas incertezas que têm em relação ao futuro vão se manter exatamente como estão. Vamos agora a perguntas para respostas rápidas, para ouvirmos todos vocês. A Susana Peralta, entretanto, já teve de sair. Quem é que esteve melhor? Quem é que surpreendeu? Jorge Fernandes? Bem, quem esteve melhor, na minha opinião, foi Coutinho de Figueiredo. Acho que é o candidato mais bem preparado do naipe, digamos assim. Vou usar aqui a terminologia do nosso. Agora, comparando só os dois principais partidos, enfim, os outros, eu no início da campanha, no fundo, fiz uma equivalência entre Sebastião Bugalho e Marta Temido, mas acho que Bugalho, apesar de tudo, esteve pior do que Marta Temido. Nem estou a falar em matérias só substantivas. Acho que teve um conjunto de atitudes ao longo da campanha e acho que tenho, digamos, uma maneira de ver uma maneira de ver a interação com as pessoas, com os jornalistas, etc., que a mim, pessoalmente, não me agrada. Imagino que não concordes, João. Não concordo que a Marta Temido foi melhor que Sebastião Bugalho, mas concordo que a segunda fase da campanha
para Sebastião Bugalho. Sebastião Bugalho esteve pior na segunda fase do que esteve na primeira. Esteve melhor nos debates do que depois na campanha de rua, isso concordo. Agora, não acho que Marta Temido tenha estado melhor. Eu aliás, comecei por dar paus em relação àquela entrevista. Não, desculpa, João, eu só achei que desculpa, eu só acho que a Marta, eu só disse isso porque no início da campanha eu coloquei mais ou menos taco a taco, e eu acho precisamente pela campanha menos conseguida de Bugalho na segunda parte, Temido não superou as minhas expectativas, mas como Bugalho caiu, enfim, acho que apesar de tudo Temido teve melhor. A balança fica Sim, ali mais eu nivelada. acho Marta Temido, achei todas as suas intervenções muito fraquinha. Acho uma pessoa... Eu acho que ela tem alguma imagem pública, acho que ela tem simpatia na rua com as pessoas. Acho que tem uma certa simpatia, tem uma inteligência emocional, sabe ligar-se às pessoas. Concordo com isso. Acho que nesse caso é mais próxima das pessoas que Sebastião Bugalho, e isso conta muito na rua. Mas acho Marta Temido muito fraquinha, muito superficial, com um conhecimento muito limitado de questões fundamentais, e não são só europeias, com uma capacidade de argumentação muito fraca. Acho uma candidata fraca, sinceramente. Vamos ver o que é que acha o Luís Aguiar Conraria. Quem é que esteve melhor, Luís? Eu só queria acrescentar uma coisa, desculpa, Vanessa, muito rápido. É que eu também acho que o Coutinho Figueiredo talvez tenha sido o melhor candidato no final da campanha. Luís? Quem teve melhor, eu até diria que o único que esteve razoavelmente bem foi o Coutinho. Acho que parece-me isso. Portanto, acho que se fôssemos votar pelo cabeça de lista e com base no cabeça de lista, Coutinho ganharia estas eleições. Mas o teu tom, claro, não estás muito entusiasmado a dizer isto. De facto, é um razoávelzinho, é isso? Não, é um razoávelzinho porque os outros estiveram pior, sim. Também eu e também esteve estava pior, à espera Luís? de mais de Coutinho. Quem esteve pior? Quem teve pior foi... Quem me surpreendeu mais pela negativa foi a Catarina Martins, que eu pensei que ela ia ser uma excelente candidata e não foi. Mas isso é quem me surpreendeu mais pela negativa. Quem eu acho que esteve mesmo pior foi o Livre e o Rui Tavares na forma como abandonaram Paupérrio. Achei isso quase... Não é só deselegante, achei feio e achei até revelador de um certo mau caráter. Concordo contigo, Luís, concordo. Que me custou muito a engolir, e portanto e são palavras fortes, não é? Para usar coisas políticas para avaliar o caráter de alguém, mas pareceu-me mesmo uma situação muito complicada. Como dizia o Ricardo Araújo Pereira com alguma graça, eu estou como Rui Tavares, ainda não decidi em quem vou votar. Senhores Ases e senhores ouvintes, as regras da Comissão Nacional de Eleições ditam que não pode haver notícias e programas em destaque sobre as eleições no dia de reflexão. O Fora do Baralho, por isso, não repete este sábado como é habitual na rádio, mas está sempre à distância da sua escuta em podcast, que nesse campo quem dita as regras somos mesmo nós. E fica já aqui prometida a edição extra na segunda-feira, feriado do Fora do Baralho, porque 10 de junho é dia de rescaldo eleitoral. Portanto, as despedidas são mais breves aqui, até segunda, depois das 7.